Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Ok. Vamos lá, né? Eu leio um verso e não leio outro. Efésios capítulo 2, verso de 11 a 20. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos, Ele fez um só e, na sua carne, derrubou a parede da separação, que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre pedra angular. Não, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sempre edificados, junto com os outros, para ser morada do Espírito Santo. Vamos orar. Deus e Pai, que nesse texto lido da Tua Palavra, venhamos a tirar lições magníficas para a nossa vida. E que aprendamos, ó Deus, com este texto maravilhoso que Tu quer falar para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre, meus irmãos, a exposição da Palavra de Deus para nós hoje, no livro de Efésios, né, no capítulo 2, verso de 11 a 22, eu destaco aqui o verso de número 14, como tema do nosso estudo de hoje. Derrubou a parede de separação. Né? Amados, na nossa exposição, eu quero dizer para vocês o seguinte: o livro de Efésios, ele trata da salvação do homem. Ele mostra como Jesus Cristo veio, amados, mudando toda a história e criou uma nova ordem da nação e raça cristã. Aqui mesmo ele fala nova humanidade, né? Ele fala em nova humanidade no verso 15 que nós lemos, certo? Toda a separação que existia antes do pecado, né, separou o homem de Deus, né? Deus do homem. Então Jesus Cristo juntou, derrubou a parede, certo? Meus irmãos, quando os gentios eram maltratados, quanto aos gentios eles eram maltratados pelos judeus, né, que procuravam desqualificá-los. É assim que os judeus faziam, acharam que os judeus, que tinha a lei, tantas coisas, e que esperavam o Messias, esse povo era superior,
Não era superior, não era igual aos outros, humanidade. Eu quero, nessa exposição bíblica, irmãos, destacar os versos aqui, os versos de número, amados, 14, 17 e 20, para nós termos uma compreensão desse texto que fala sobre o tempo todo sobre salvação. Em primeiro lugar, derrubou a parede da separação, de separação. Aqui Paulo diz que Jesus veio e derrubou. Hoje eu vou pegar daqui a pouco, né, sobre o tema, por exemplo, rasgou a cortina, o véu do templo. Então acabou a separação. Meus irmãos, o paredão do pecado, né, o paredão da escravidão, irmãos, né, ele foi removido por Jesus Cristo, né? A anulação do pecado, amados, foi realizada na vida do homem, irmãos, para perdoá-lo diante de Deus, amados, para que seja colocada as coisas em ordem. O homem perdoado volta a ter comunhão com Deus. Pode falar, né, diretamente com Deus. Também vamos ver hoje na mensagem que eu vou trazer para vocês. O sacerdócio universal dos santos. Só a nação da raça, né, da nação cristã pode fazer isso. Quem não é cristão pode falar com Deus diretamente, né? Amados, a vida em ordem se refere à transformação realizada por Jesus, né? Para ele poder ter, o homem ter uma vida, irmãos, voltada para a vocação de Deus e viver manifestando na sua vida um testemunho de fé. Vamos ver um pouco mais na frente sobre isso. O verso de número 17 fala: Cristo evangelizou o país. O nome evangelho se confunde com o nome Jesus. Jesus se confunde o nome do evangelho. O evangelho de Jesus é a mesma coisa, não é? Olha bem, amado. O pecado, ele transtornou a vida do homem, irmãos, né? E aí está os conflitos. Aí está, amado, a vida do homem, amados, né? Entre o seu próximo, entre o seu semelhante. Você todo dia está o quê? Né? Todo dia você está vendo os conflitos, as guerras, as brigas, né? Certo? É por aí. E por essa razão, amados, a gente tem contemplado tantas tristezas, maldades, né? Desentendimento que existe o tempo todo entre os homens por causa do conflito, né? Do pecado que, amado, atingiu o homem, meus amados, e geraram tantas coisas tristes, intrigas, irmãos, diferenças e mortes, né? E mortes. Amados, quando o homem pecou diante de Deus, amado, ele foi imediatamente condenado à morte, amado. Aí o homem entrou no caos. Ele e os seus descendentes entraram no caos, né? No caos. A humanidade conheceu o caos até os dias de hoje. A humanidade continua no caos. Está no caos desde o começo. O próprio irmão matou o outro. Vida de crimes, morte, irmãos, né? Infelizmente, meus irmãos, foi necessário Deus procurar o homem. Deus foi ao encontro do homem, amado, e chegou lá diante do homem, o homem se escondendo. Ele disse para o homem que havia uma alternativa, que seria uma promessa para eles, crer na promessa e resolver a vida deles da melhor maneira possível, esperar a promessa e ter uma vida de obediência ao Criador. Em terceiro lugar, nós vamos ver o verso número 20, amados, que fala sobre, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, irmãos. A palavra de Deus foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos,
né? Em todo o seu ministério aqui, que ele esteve conosco, no ministério terreno dele, amado, né? A Bíblia diz que ele tratou de tudo, ele fez de tudo para que ele viesse trazer a boa nova, para que o homem fosse redimido, amado. Olha, os apóstolos foram, amados, encarregados de passar para essa nação da raça cristã, a raça da nação cristã, a raça de Cristo, os eleitos, os escolhidos de Deus, irmãos, né? Chamada uma geração da graça de Deus, irmãos, como fundamento necessário, irmãos, para o homem que é nova criatura, poder viver, poder desfrutar de tudo de bom que Deus tem e ter uma vida prática para viver uma vida cristã, meus irmãos. Eu quero ler aqui com vocês Marcos 16, amados, né? O fundamento da palavra de Deus, irmão, foi o próprio Jesus que deixou para o homem. O que é que diz aí Jesus? Vamos aí, amado, compartilhar. É isso aí, Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, quem, porém, não crê, será condenado, né? Então, amados, vamos para a nossa exposição bíblica de hoje. Em primeiro lugar, o verso de número 14. O que é que diz, amado? O verso de número 14 para nós, meus amados irmãos, né? Olha, amados, derrubou a parede de separação, verso 14, né? A parede de separação, amado, principalmente que existia entre judeus e gentios. Aliás, irmãos, quando Deus falou a Abraão lá, que ele seria pai de uma grande nação, e ele disse, né, a quem te abençoar, será abençoado, e a quem amaldiçoar você, será amaldiçoado. Então, aí já em Abraão, que foi Deus que chamou ele para iniciar a nação judaica, diríamos assim, né? Deus chamou ele para ele ser pai de grandes nações. Naquela altura, Isaac e Esaú, um era considerado gentios, o Esaú, né? E Isaac era considerado Deus, né? O israelita, mais tarde de Jacó, com Deus, né? Olha, meus irmãos, todos os que fazem parte, é bom nós lembrarmos da história, todos que fazem parte, irmãos, da nação da raça adâmica, irmãos, a raça adâmica, amados, ela descende de Adão, é a raça adâmica, ela está ainda hoje aqui. Judeus e gentios que não creram em Jesus Cristo, primeiro na promessa, depois da vida dele, amados, que não creu, amado, está condenado ao inferno. Os que creram, amados, fazem parte não da nação adâmica, mas quem crê faz parte da nação cristã. Então, amados, é isso. Lembrando, amado, que a nação da raça adâmica continua mesmo, né, a mesma desde Adão até hoje. Está aqui, amado. O incrédulo de hoje é alguém da raça adâmica, filho natural da natureza humana. Então ela é pecadora, está escrava do pecado, irmãos, né? Estão inclinados, irmãos, para o erro, para o pecado, amado, para a carne, tanto para judeu como gentio. Meus irmãos, os judeus que começaram, como eu disse antes, com o pai da fé, que foi Abraão, né? Era Abraão creu, está lá em Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele é o homem pai da fé, amado. Mais tarde,
Paulo ele deixa bem claro a existência dos crentes, que quer seja judeu, quer seja gentio, desse texto que nós lemos. Né? Nesse texto que nós lemos mesmo, ele trata desse assunto. Mas vamos ver lá em outro texto, em Gálatas 6, vamos ver isso um pouco mais na frente, amado. Então, quer seja judeu ou gentio, eles engrossam as fileiras, irmãos, da nação da promessa. Qual é a nação da promessa? É a nação de Jesus Cristo, é a nação que creu em Jesus, a nação da graça de Deus, né? Esse é o povo que creu, né? Que veio a ser essa nação cristã, né? do segundo homem. Quem é o segundo homem? É Jesus Cristo, amado, né? Os que foram agraciados com a graça, irmão, da salvação. Paulo deixa bem claro, eu quero que você leia comigo, né? Essas duas nações. É o caso de Abraão, que creu em Deus, né? Vamos lá, comigo. Creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Atribuído para a justiça. O que é que diz mais? Gálatas 3, de 6 a 9. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, olha aí, os que têm fé que são filhos de Abraão, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados o quê? Todos os povos da terra. Olha, meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Está vendo que os gentios já estavam nos quadros dos eleitos, dos escolhidos, irmãos. Isso é fantástico, meus irmãos. Deus seja louvado por isso. O homem amado que se encontrava como gentio e judeu, se encontrava o quê? Separado de quem? De Deus. Por quê? Porque morreram, pecaram e morreram espiritualmente, não é? Então, por causa do pecado da natureza humana, que o fez morrer o quê? Espiritualmente, afastado da presença de quem? Da presença de Deus em sua vida, amados. O cumprimento da promessa da salvação do homem, aconteceu quando, amado? Na vinda de Jesus. Quando ele veio, ele eliminou o aparelho da separação e colocou o homem, irmã Marlene, colocou o homem de volta para Deus, né? Bem, em segundo lugar, vamos ver o que? Verso 17, Cristo evangelizou paz. Olha o que diz o verso 17, né? Depois do conflito do homem, que o deixou, amado, separado de Deus por causa, amado, da desobediência. Vamos ler aí, amados, Gênesis 2,17. Ele quebrou o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Foi quebrado pelo homem. O primeiro homem quebrou o primeiro mandamento. E veja quantos mandamentos não tem. Mandamentos a Abraão, a Noé, a Moisés. São muitos mandamentos, né? Que são dados. Mas aqui foi o primeiro. O que é que diz aí? Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve o quê? Comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Está aí a palavra de Deus, né? Deixando claro. Irmãos, a decisão errada do primeiro homem, amados, fez, né, constituir a todos os seus descendentes, amados, humanos da raça adâmica, amados, que pela frente e até hoje, amados, essa nação chamada de raça adâmica continua do mesmo jeito, amados, praticando todo tipo de quebra da lei de Deus e mandamentos, continua desobedecendo desde Adão, continua desobedecendo, não é? É assim que o homem tem feito, amado, né? E assim o homem tem se tornado escravo do pecado. Mas Jesus Cristo veio e foi o quê? Cumprida a promessa de Deus para o homem pecador,
que na cruz Jesus Cristo liquidou a dívida, não é, com o primeiro homem. Ele liquidou a dívida com o primeiro homem. Jesus Cristo, segundo o homem, pagou a conta do primeiro. A partir daí, amados, todos que creem em Jesus Cristo recebem o perdão e passa a ser uma nação da raça cristã, chamada do segundo homem, que Jesus Cristo realizou e veio ao mundo para fazer a remissão dos pecados, irmãos, e assim o homem, amado, Jesus obedeceu e nos salvou, não é? Amados, a evangelização, olha, amados, é grande o anúncio para todos os homens da nação da raça adâmica, que começou com Adão, ao qual Deus deu a promessa. Olha, Deus deu a promessa lá a Adão, para ele crer. E mais tarde, irmãos, surgiu o povo judeu, um povo que foi escolhido, e Abraão, pai da fé, é o referencial, vindo depois, né, o nome Israel, israelita, além da base em Abraão, ele recebeu a lei de Moisés, esse povo recebeu a lei de Moisés. E todas as leis, em toda a história, amado, seria para orientar o homem a se dirigir para Deus, irmão. Fosse despertado para viver uma vida de obediência a Deus e observasse a lei, amado, não é? A lei de Deus, para descobrirem o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, que prometera, amados, o que já aconteceu, a vinda do Messias, que não aconteceu ainda para os judeus, mas para os judeus crentes e os gentios crentes, já aconteceu, já houve, né? O Messias já veio, a promessa a Adão foi cumprida, amados, né? A promessa foi cumprida, amados, totalmente, amados, cumprida, né? Para esse povo, amado, a nação da raça adâmica, amados, que agora, amados, tinha um povo escolhido chamado judeus, que ficava, amados, com o privilégio de ser chamado povo de Deus, com direito ao recebimento das leis, das terras, de ter a nacionalidade do Messias, né? A nacionalidade do Messias, irmãos, e tantas outras promessas, amados, né? Que foram dadas, do resgate do povo no futuro, né? Tudo isso foi dado aos judeus, irmãos, né? Foi dado. Os gentios, amados, aqueles que crescem em Jesus Cristo, seriam salvos, né? A evangelização também é um anúncio para todos os homens da nação, da raça adâmica, continua hoje sendo, né? Os judeus e os chamados gentios, irmãos, que depois de Adão, que veio ser judeu, que estava na mesma situação, que cresce na promessa, a vinda do Senhor, quando esperado, e hoje, para quem crê, amados, na promessa cumprida, amado, da redenção feita por Jesus Cristo, irmãos, dando a sua vida por aqueles que creram na sua palavra, amados, né? E quem creu, quer seja judeu, quer seja gentil, amado, são salvos. Dessa forma, a paz trazida por Jesus Cristo através da evangelização, amado, quebrou essa separação que separava, porque o homem nasce de novo, nasce espiritualmente, não é mais morto, separado de Deus, irmãos. Agora ele pertence à nação, amado, da raça cristã em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, amados, verso número 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Amados, o referencial como fundamento para a salvação, tanto de judeu como de gentil, irmãos, é o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo, não é? Ele anunciou o Evangelho a toda a nação, da raça adâmica, irmãos, para que todos deixassem a escravidão do pecado e tivessem essa chance de crer. Olha, vamos ler o Salmo 118, verso 22, amados.
aqui no texto da exposição chamada a pedra angular. Vamos ver o que é que o salmista diz no Salmo de número 118, verso de número 22. Vamos lá, irmãos? Vamos lá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra central, uma alusão à pedra principal da construção de um edifício. Então Jesus é essa pedra, amado, né? Essa pedra que veio para ser o centro da sustentação do edifício da vida cristã, né? Olha, irmãos, olha o que é que diz no nosso texto que lemos, no verso 22. Nele também vocês estão sendo edificados, no texto de Efésios 2, de 11 a 22, verso 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amado, aqui mostra que acabou a separação. Todos crentes e não crentes, né? Eu, quando eu fui, olha como era a seita da igreja romana. Quando eu fui a Porto Seguro, na Bahia, não sei se eu fui com Marlene, nós estivemos lá e eu conheci uma igreja dos católicos, dos ricos e dos pobres, inclusive dos escravos, né? Eu conheci lá em Porto Seguro como era, e como era no passado, como tem igrejas hoje, até evangélicas, né? Não sei se vocês sabem disso, que os homens sentam de um lado, as mulheres do outro, né? A separação acabou. Não existe mais separação de nada, né? Jesus Cristo veio para derrubar o muro, a parede de quê? Da separação. É isso que ele veio fazer, irmãos. Aqui mostra que a parede da separação entre judeus e gentios, irmãos, ao crer em Jesus Cristo, irmão Salvador e principal fundamento, aqui fica anulada a questão de judeu e gentio. Um melhor do que o outro não tem, todo mundo é igual. Jesus Cristo não era homofóbico, não é? Racial, social, ele não era, amado. Ele, amado, o fundamento aqui anula a questão, né, de separação. Meus irmãos, vamos ler em Mateus 16, verso 18, que fala sobre a vinda de Jesus, que estabeleceu a sua igreja. O que é que ele diz? Vamos lá. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a pedra central. Aqui não é Pedro, aqui é essa pedra, é ele. A pedra central é Jesus Cristo, é a pedra fundamental, principal do edifício, amado. E todos que creem, amado, que creram nele antes dele ter vindo, foram salvos. E todos que creram que ele veio, é salvo também, amado, né? Ele veio para resgatar o homem. Quanto à nação da raça adâmica, irmãos, ela continua rejeitando o Messias que já veio, e ao continuar assim em toda a sua trajetória humana, amados, antes da volta de Jesus para estabelecer o julgamento final, amados, está claro. Quer seja judeu, quer seja gentio, quer seja quem quer que for, da nação adâmica, da raça adâmica, todos estes que rejeitaram, que não creram, se morrer hoje vai para o inferno. E quando Jesus Cristo vier, que estabeleceu o juízo final, irão para o lago de fogo. Mas todos aqueles que creram, gentio ou judeu ou gentio, todos que creram, amados, então irão para onde? Irão para, morrendo hoje, para o céu, e no tribunal de Cristo irá para o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Amados, o maior privilégio de alguém que foi salvo, amados, é ter crido nas promessas cumpridas por Jesus Cristo, amado. Olha,
Quem crê nele é um escolhido de Deus, quem crê nele é um redimido por Jesus Cristo, quem crê nele é alguém regenerado, irmãos, né? que deve, amados, como um salvo, se comprometer com Deus, com a sua igreja, com o seu povo, amados, né? E dar provas, irmãos, da sua fé. Eu vou ter aqui uma palavra meio estranha, que são as provas sem nenhuma cavilação. Cavilação é alguém que vive na igreja dizendo que é crente, mas não cumpre o que Deus manda, né? Certo? Ao passar para outras pessoas da nação adâmica, amado, para os gentios, ou seja lá quem for, passar o evangelho, falar do amor de Deus, o povo precisa ouvir a voz de Deus e crer nele, amados, né? Quer seja judeu, quer seja gentio, quem precisa ouvir a voz de Deus, irmãos, para ser crente. Amado, nós temos um campo missionário grande dentro da nossa casa, na nossa relação, não é? Dos nossos amigos. Nós temos das pessoas que nós lidamos com elas. Nós temos, amados, grandes oportunidades, não só para provar que somos crentes, mas que somos evangelistas, falando do amor de Deus, irmão, né? Esse é um relacionamento direto e indireto. Quando você encontra com alguém que cai uma ficha qualquer, você bate um papo e conversa, e não pode dizer assim: olha, não estamos sem tempo para conversar, leva esse folheto, lê, crê na palavra de Deus. Eu quero concluir. Amado, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e derrubou a parede da separação, né? Esse muro que separava, amado, o povo de Deus. Quem não se lembra há pouco tempo, né? As duas, era uma Alemanha dividida em duas. Uma ficou a Alemanha Oriental e outra a Alemanha Ocidental, né? Se alguém passasse no muro, era fuzilado de mortos, e quantos milhares não morreram. Mas um belo dia fizeram o quê? Anularam a parede, o muro. O que é que fizeram? Derrubaram. Agora ninguém mais mata ninguém. Ninguém mais agora, né? Ninguém mais tem esse tipo de separação. Foi por essa razão, irmãos, que Jesus Cristo veio, amados, para quebrar essa barreira que existia entre o povo de Deus. Amém, irmãos?